Recording in progress. Muito boa tarde a todos, Hugo Nóbrega falando. Hoje é dia 21 de janeiro, estamos dando início aí a um treinamento operacional do nosso escritório virtual aí da refinmultinivel.com.br, onde estão as principais formas de ganho da empresa, onde nós temos aí muitas informações, muita gente com dúvida, muita gente que fica com muitas dúvidas, e hoje eu trouxe o Washington aqui, que é o nosso programador responsável por toda essa transformação que está acontecendo, e eu trouxe ele para poder colocar aqui para vocês, mostrar algumas novidades aí do escritório virtual, algumas informações importantes, ok? Washington, boa tarde, obrigado por você estar aqui, pela sua disposição, né, em poder ajudar. Eu te coloquei como co-host, se você precisar fazer qualquer compartilhamento aí, já está liberado para você. E é isso. O que que a gente pode falar aí? Tem algumas coisinhas novas, né? Bem, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui, gente. Esse aqui é o nosso ambiente de desenvolvimento, tá? É um ambiente de testes, mas ele já... Então vai ter coisas que tem aqui que não tem aí, mas a maior parte, o que não tiver, eu vou avisando e aí eu vou falando para vocês. Então vamos lá, deixa eu compartilhar. Tem bastante coisa nova, tá? Então eu estou compartilhando a minha tela aqui. Tela 1. Vamos lá. A primeira coisa que nós fizemos aqui foi uma alteração. Deixa eu entrar com outro usuário aqui. Esse aqui é melhor. Esse aqui é um ambiente de teste, tá? Mas ele traz algumas informações que eu uso para. Aqui eu consigo trazer, por exemplo, eu trago algumas informações de todos os seus patrocinados, né? Então aqui eu trago a equipe inteira, né? E aqui eu consigo ver o que cada um para poder fazer a equiparação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui o senhor Arthur, quando ele faz alguma compra, isso sobe para o patrocinador dele. Quando eu clico aqui, o que ele vai fazer? Ele vai trazer todas as formas de ganho que nós temos, que os dois participam, tá? Que são incomuns. Traz quantos pontos ele já recebeu do patrocinador e o total de pontos que ele ainda pode receber desse indicado. Tá? O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo. Vamos falar que a gente está em triplo. Tá? O Arthur vai fazer uma compra, isso vai gerar 40 pontos. Quando esses 40 pontos forem subir, não vai subir 40 pontos. Vai subir no máximo 33, que aí ele vai zerar essa conta e ele vai ficar zerado. Ou seja, ele não vai receber mais nenhuma equiparação. Por quê? Como funciona a parte da equiparação, tá? São o total de pontos próprios que você tem, mais a soma dos pontos recebidos. Então, você fala menos, né? Os pontos recebidos. Então, aqui, por exemplo, esse usuário ele tem 1.701 pontos próprios. E ele já recebeu 1.668 pontos. Ou seja, ele só pode receber 33 pontos. Aqui eu tenho um outro caso também, que é um caso de teste, que é esse daqui, que eu fiz aqui, eu até usei aqui para a gente poder simular um problema. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1.701 pontos, ele já recebeu 2.500, porque como eu fiz na mão só para poder mostrar para vocês, ele excedeu um pouquinho aqui. Mas você pode perceber que ele não pode receber mais nenhum ponto, ou seja, qualquer ponto que for subir, ele vai dar limite de equiparação. Eu vou mostrar isso aqui de uma outra maneira, de vocês poderem conferir isso. Toda vez que você for fazer um ponto, a gente fez uma maneira para que você consiga auditar isso de uma maneira tranquila e não ter dúvidas, tá? Inclusive até já gerou uns chamados e a gente conseguiu resolver algumas coisas hoje bem interessantes. Aqui eu estou trazendo o extrato desse plano, né? Eu trouxe alguns dados só para eu poder ter informação, mas esse ambiente aqui ele é um pouquinho mais lento. Só um segundinho, gente, que ele demora um pouco mais para carregar, mas carregou aqui, ó. Por exemplo, ó, aqui eu fiz uma compra de manhã, né? Essa compra, ela gerou equiparação? Sim, ó, foi uma compra de 300 pontos e ela gerou desculpa, foi uma compra de 100 pontos e ela gerou 3 pontos de equiparação. Aqui eu faço um outro clique também
e eu consigo ver que isso aqui foi um bônus concedido no sistema. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu fiz uma compra de 100 pontos, que é essa daqui. Essa compra de 100 pontos, ela gerou 200 pontos de bônus, porque aí com isso eu consigo saber quais foram os pontos próprios que eu comprei e quais foram os bônus que eu recebi. Tá? Então, isso aqui e eu também consigo fazer o contrário. Então, eu quero saber que, por exemplo, desse bônus aqui, não, esse daqui, ó, veio de quem? Foi uma compra de 300 pontos, mas ela veio da onde? Ó, ela veio desse login com esses pontos que foram comprados. E aí você consegue tanto fazer a ida, como você também consegue fazer a volta dos pontos que foram comprados ou migrados, né? Se eu pegar aqui fazer alguns outros filtros aqui, eu consigo pegar, eu quero ver sobre paddock. Então eu consigo filtrar só paddock, como é que funcionou a parte de rede, a parte de pontos, quem foi que entrou. Ó, eu consigo trazer vários outros filtros aqui que você consegue filtrar de uma maneira mais tranquila, porque às vezes tem muita informação que você não consegue saber. Mas eu tenho esse cache day aqui, tem outro. Como é que eu consigo fazer? Com isso aqui você consegue filtrar e ver de uma maneira mais tranquila e organizada, tá? Um outro ponto também que eu acho que é importante, que é o que eu estou trabalhando nisso agora, isso ainda não subiu, tá? Só está aqui nesse ambiente. Eu estou melhorando a parte de cache day e visualizações. Então, com isso está trazendo o que é Infinity de uma maneira melhor, mais tranquila, a divisão de cache day. Então, eu estou trabalhando nisso para que a próxima versão suba de uma maneira para ficar bem interessante para cada um e ver como que isso vai trazer isso para vocês no futuro, tá? Então, isso aqui é uma das features que eu estou trabalhando nesse momento. Então, só recapitulando, se você quiser ver o quanto você tem de pontos, você tem de pontos em cima do seu patrocinador ainda, vai em lucro diário, lucro diário não, desculpa, vai em rede equipe, tá? Vá na sua equipe, escolha a pessoa e aqui você consegue saber o quanto que você consegue importar dessa pessoa ainda, né? Por exemplo, aqui ainda falta 331 pontos. Aí você consegue saber o que você recebeu e o quanto você ainda pode receber, né? Então acho que isso daí é um ponto, é uma das Não é importar quanto que cada usuário desse ainda pode gerar de ponto. pode gerar de pontos para você, exatamente. Então, com isso fica muito mais claro e aí com isso você consegue ter você consegue auditar isso de uma maneira mais tranquila, tá? Essa parte já tá liberado no sistema para eles? Isso eu acabei de publicar já. Isso já está publicado. Tá sim, acabei de ver aqui. Acabei de ver aqui, tá liberado. Isso está publicado e você consegue ver. Fala, poxa, importou, não importou. E aí isso até ajuda, porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo. A pessoa fala, não entrou o bônus para mim. E aí com isso a gente consegue saber qual a forma de ganho, o quanto entrou, se não entrou. Então, se ele entrar um pouco a menos, você vai perceber, falar, gerou 33, mas era para gerar 40. Aí, se você olhar lá na equiparação, você só tinha 33, entende? Então, é trazer um pouco dessa clarificação para vocês, para que realmente vocês possam. E nem tudo é erro do sistema, né? Muitas vezes a grande maioria das vezes o usuário não consegue enxergar, né? Não tinha como ele enxergar ali esse E a ideia é cenário. trazer visibilidade para vocês, né? Acho que é nisso que a gente está trabalhando agora, em trazer maneiras de vocês poderem auditar isso de uma maneira clara e transparente, né? Então, por exemplo, na hora que você recebe o ponto, você consegue ver, e na hora que o ponto é comprado, você consegue saber se já pagou o seu patrocinador. Então, você consegue ver isso claro, e ao mesmo tempo você consegue entender o quanto que ainda você pode receber daquele indicado, né? Acho que essa é uma das novas funcionalidades que a gente está trazendo. Washington, aonde você falou para entrar, para verificar? Você vai em equipe vai ter a lista lá das pessoas, você clica na sua equipe e você sabe quanto você consegue receber do indicado, tá? Mostra lá de novo, Washington, tá? Parou de compartilhar ali. Equipe. Tá, eu estou dentro do equipe, eu quero saber aonde que mostra. Você clica em cima de cada indicado, ele vai abrir para você. Vou compartilhar aqui, peraí. Ó, aqui, quando eu clico aqui, ele já traz para mim o quanto que eu consigo importar de cada um, quanto eu posso receber. Já localizei. Tá. Isso, tá bom? Aí ficou bem, bem simplesinho, mas a ideia é tentar trazer mais informações para vocês, né? E aí, com isso, fazer com que vocês possam utilizar. Vai ajudar bastante, sim. Vai, não. Era
uma necessidade aí que era uma das coisas que a gente já tinha mapeado e mais outras coisas, tá, gente? Isso daí é só o começo. Acho que a ferramenta ela não para de evoluir, ela tá sempre está tentando colocar algumas coisas novas aí para tentar melhorar e trazer mais celeridade e acho que é o mais importante, né? É trazer para vocês deixar isso de uma maneira clara para vocês, né? Acho que esse é O Washington, pelo que eu estou observando aqui, então aparece ali disponível para receber deste indicado. Isso. Mas aí, então, quer dizer que está dentro daquela somatória, que nem o Hugo mesmo sempre fala, né? Não importa, um exemplo, não importa seja eu, ou seja um indicado meu, seja tal, que deixou de entrar num determinado grupo. Aí o indicado comprou naquele grupo, mas não atrapalhe nada, porque se o indicado se está dentro desse cálculo aqui, vai receber. você vai receber e não importa se veio do G1, G2, G5, G7, G8. Exato. Ficou bom? Não, e é legal que ele fala o quanto você recebeu de cada forma de ganho. Fala, ó, por exemplo, do lucro diário veio tanto. Do G3 veio tanto. Do G10 veio tanto. Então você consegue ver de cada forma o quanto você recebeu dele naquela forma de ganho, né? Isso ajuda bastante. Por enquanto só está dando para ver o ponto, né? Não, recebido um ponto, recebido um ponto. Assim, isso, aí foi o que você recebido recebeu. 10 pontos, recebido 20 pontos. Isso, aí foi o quanto você recebeu na forma de ganho. Sim, é o que subiu quando ele comprou. Isso, exatamente. É o que já subiu para você 1 ponto, 10, 15, 20 em cada lucro diário. Exato. Entendi. Exato. Porque essa realmente era uma dúvida grande, porque a gente às vezes precisava ficar olhando ali da gente, quanto tinha, quanto não tinha, se ia faltar. Não, o grande problema está nas multiplicações. Então você fala assim, vou dar um exemplo. Eu tenho 50 pontos, beleza? Eu fui lá e fiz mais uma compra de 10 e acrescentou mais 30, ou seja, eu fui para 80 pontos, beleza? 80, não, desculpa. Eu tenho 50 pontos e eu fiz mais uma compra de 10, ou seja, eu vou para 60 pontos próprios. Aí o meu indicado, ele faz uma compra de 20 pontos. Automaticamente eu já vou receber 40. De cara, eu já só fico com 20 para equiparação na próxima vez que ele comprar. Se ele comprar mais 20 pontos, eu vou poder receber só 20. Entende? Aí com isso eu já consigo trazer de uma maneira clara como a multiplicação, os pontos também de bonificar, eles entram também para a equiparação, então isso para que fique mais claro e vocês não tenham mais dúvidas, né? Essa é a ideia. Porque na realidade ali, eu, por exemplo, como eu estava analisando assim para facilitar para mim, porque são vários indicados, bastante deles estão praticamente, tem uns que estão em todos os grupos, assim como eu estou em todos também. Como que eu estava analisando? Eu estava analisando assim para facilitar um pouco para mim, entre o ponto próprio e o ponto do bônus, o próprio do bônus, para mim conseguir identificar, porque, por exemplo, ali, que nem o Hugo fez a promoção, compra o ponto e ganha mais 4 vezes. Então, você vê, aí dá, se a pessoa comprar 10 pontos, aquilo já vira 50, porque é 10 comprado, mais 40 que ganhou. Então, porque o que estava acontecendo, muitos indicados, eles estavam contando... Não, 4 vezes dá errado. Vamos falar que é 4 vezes. Se eu comprar 10 pontos, isso vai dar 40 pontos, e não 50. Porque é uma vez do que você vai fazer, e mais 3 que ele faz de bônus. São 4 vezes no total. Sim, dá um total de... dá um total ali de 40, dá um total de 40 pontos, 10 e 30. Dá um total de 40 pontos. Então, o pessoal, meus indicados, alguns estavam fazendo o equívoco, estava ali, porque falava assim, não, mas eu tenho esse, não tem, porque você não comprou esse daí, né? Então, agora deu para entender melhor, porque estava esse equívoco, estava bem forte esse equívoco, porque como no antigo
o que que acontecia? Como tinha embaixo e em cima era todos os pontos só os próprios. E quando tinha promoção, lá no lucro diário 2025, quando tinha promoção, um exemplo, se dava 50 pontos, subia, vamos supor, dava 40, vamos fazer igual nós estamos fazendo agora, subia 40, mas no de baixo descia 30. Porque daí a diferença que a gente tinha de equiparação era entre um e o outro. E como aqui a gente não estava entendendo, eu estava trabalhando dessa forma, até que estava mais ou menos entendendo, mas estava difícil explicar. Agora vai ficar bem mais fácil. Obrigada. Vamos lá, Ani. Ó, eu fiz com o Washington, né, Washington? Fiz agora há pouco na prática isso, né? Eu estava com dúvida. Você mandou para mim e acertamos. E do Marcelo tinha problema mesmo, tá? Ele falou, cara, não subiu. Eu olhei e falei, realmente não subiu. Aí a gente tem uma ferramenta aqui que ela analisa todas as vendas e ela corrigiu. Aí eu falei, ó, tá corrigido. Então, assim... Beleza, e corrigiu mesmo. Não, e esse é o ponto. A ferramenta, ela roda de tempos em tempos, ela vai saneando e vai ver se, de repente, tem algum erro, tá? Então, como é uma coisa nova, então a gente está ajustando ainda. Fala, Nini, pode falar. Oi, Washington. Uma pergunta. Então, a equiparação ela está vinculada em todos os grupos? Todas as lucros diários? Sim. A Dos equiparação G1, dos Gs, dos grupos. Porque ali, quando você entra na equipe, aparece até paddock lucro diário, como se tivesse tudo ligado. O paddock não tá, né, o Washington? Eu acho que tá ligado, tá, Hugo? Mas eu posso tirar da conta. Eu acho que tá ligado. Entendeu? Quando entra lá na equipe, aparece tudo misturado. Não, o paddock E aí tá... fica meio confuso. Qual que é a equiparação do paddock e qual que é a equiparação dos outros grupos, entendeu? Tá, eu vou separar isso, tá? Vou separar o paddock do outro. E a lucro por hora também é diferente, né? É isso que eu ia comentar com ele. O por hora não tem nem importação e nem nada, e também tá junto ali. Então, tá somando. Inclusive, tá dando certo. Esse é o ponto. Você também recebe, se alguém comprar no lucro por hora, você também recebe, você recebe indicação. Então, por isso que tem equiparação também, tá? Então você não... São equiparações separadas, né? Não, segue na mesma linha do lucro diário. Porque o lucro por hora, ele é o lucro diário. Só que ele é pago mais vezes ao dia, né? Aham. Ele segue na mesma linha, tá? Só o paddock que dá pra tirar. Entendi. E o fim de ano também, né, Washington? Fim de ano também é lucro diário. Ah, beleza. E segue a mesma regra, tá? Para todos segue a mesma regrinha. Vai entrando, você vai computando. Valeu. Acho que a próxima é a Adriana agora. Boa tarde, Washington, tudo bem? Então, uma pergunta, os pontos importados servem de equiparação ou só os comprados? Não, importado não, são os pontos comprados. Ponto importado conta com a equiparação. Não conta, né? Só os comprados. Só comprado. No entanto, se você olhar na tabelinha lá, quando você vai em lucro diário, você pode ver que ele separa e nem bonificação não conta para equiparação, tá? É só pontos próprios, pontos que você comprou. Ou seja, vou dar um exemplo. Se eu comprei 10 pontos, por exemplo, lá, e ele tem um multiplicador vezes 3, que eu receberia 30 pontos, eu vou receber só 10 pontos para equiparação e 20 é bonificável. 20 é bônus que não conta também para equiparação, tá? Sim, essa parte eu entendi. Eu só queria... A minha dúvida era se os pontos importados serviam de equiparação ou só os comprados. Só comprado. Tá, obrigada. O Washington, o Lindomar fez uma observação lá e nos pontos importados ele está aparecendo na visualização lá o valor de R$50 só, entendeu?
tem que corrigir lá, porque cada ponto que é 50, ele ganha 300%, os pontos importados também, tá? Isso é só, não, isso é só visualização. A conta é 300%, mas é um erro meu. Tá, mas isso aí resolve, isso é coisa simples, né? É só visualização. Internamente ele não tem diferença. Beleza. Capelari, fala, Capelari. Opa, boa noite, pessoal. Tá, vamos lá. Aguardando ativação, 1.100 pontos. Seria dos pontos que eu teria para migrar, correto? Que eu não migrei ainda. Só que tem um detalhe. Esses pontos que tá aparecendo para mim aqui, eu olhei lá, sabe da onde que ele tá aparecendo para mim migrar? Nos por hora. E o do por hora não pode migrar. Tem 1.100 pontos. Nas minhas 3 contas para migrar, que é do por hora, entendeu? E ele tá liberado para mim migrar. Eu vou bloquear o. Ele aparece lá no painel para mim, lá principal. Aí eu olhei agora, eu falei, mas como? Eu migrei todos os pontos que eu tinha, da onde que é esses 1.100, né? Aí eu fui buscar um por um ali e achei no G1, G2 e G3 por hora, tá? Tá, gente, só um ponto. Não importem pontos para esses grupos por hora. Então. Porque se importar, vai ficar parado lá. Então, não faça isso. Depois a gente pode até ver como faz para devolver, mas não façam isso, tá? Senão vocês vão ter que abrir chamado para poder tirar. Coloquem só nos pontos de lucro diário, mas eu já vou até tirar os lucros por hora, tá? É só para avisar, tá, Orso? Que eu vi ali agora, aqui, constando, né? Que acho que antes não constava na frente também, né? Os que você tinha para migrar no total. Aí eu fui procurar onde que era e vi ali, entendeu? Eu falei, vou avisar lá já. Eu tô anotando aqui. Beleza, então. Lion. Posso falar? Lion. Boa tarde a todos. Ô, Washington, veio para mim algumas situações seguinte, do G11, o atraso em pagamento, que foi proveniente da data, que também deve ser apenas erro gráfico, né? Porque como funciona? Você coloca hoje um valor, hoje você não recebe. Você recebe do que se recolhe amanhã e paga depois. Então, quem botou dia 18 tinha que receber dia 19. Participar da divisão de lucro dia 19 e receber dia 20. E agora no G12 aconteceu também, não sei se já fez a correção, que está aparecendo lá, parece que é para o dia 22. Ou seja, a pessoa fez ele... Isso foi corrigido, eu vou fazer um ajuste, visualização, tá? Que a data... Tá, isso é só visualização, tá? Mas eu Okay. ajustando. E outra coisa é o seguinte, no G11 teve 3 e alguma coisa, 3,26, se não me engano, e teve um que recebeu 3,26 e outro 1,70 e alguma coisa. E os dois fizeram no mesmo dia. Me passa os dois casos, que aí eu vou dar uma olhada. Me manda Se for no mesmo dia, não deve ser. Deve ter... O que pode ter acontecido, Lion? Pede para ele olhar no extrato do lucro diário, porque a gente teve alguns problemas de pessoas que ficaram sem receber em alguns momentos. E aí, o que pode ter acontecido... Eu acho que já arrumei a ordem do extrato, porque ele está ordenando por data de pagamento. Mas ele pede para ele olhar na lucro diário e filtrar lá pelo G, que aí ele vai conseguir ver a ordem certinha. Acredito que seja a entrada, você tem que ligar para a mulher passar a abrir. Eu não vou nem descer não, isso aqui. Aí aqui a internet ficou ruim. Pegou em todo canto, agora aqui não tá pegando. Essa pocheta aí, por favor.